E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Albert Dutra e seja bem-vindo ao Queernólogo. Gente, estamos começando então mais um episódio do Queernólogo. Hoje, o episódio de número 3 tem como tema surtos de terror. Acho que o tema ele é meio flexível, né? Questão de surtos de terror. Porque eu vou falar muito sobre a questão de filme de terror, lenda urbana, essa parte sobrenatural, que eu gosto muito. Eu sempre me senti muito conectada, né? Como se fosse, sei lá, um médium, um espírito, algo assim. Mas eu sempre gostei muito dessas questões do mundo sobrenatural, de querer conhecer mais sobre, entender como que funciona as coisas. Mas acho que talvez até por falta de um contato direto, sabe? Então, pra mim, sempre essa parte sobrenatural foi uma ficção, tipo uma história de super-herói ou algo assim. Não que eu não acredite, porque eu acredito que o sobrenatural exista, é, dos, e do poder da nossa mente e afins, essas coisas desse tipo. Mas como eu nunca tive um contato com o sobrenatural de fato, assim, tipo, cara a cara, só por relatos, histórias, eu acho que eu nunca tive um medo tão grande, assim, de ter receio e não gostar. Eu, quando era criança, eu tinha muito medo. Muito, 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 muito medo. Tudo me dava medo. Eu morria de medo da Samara, que era do chamado, quando, tipo assim, eu tomava banho, eu não fechava o olho de jeito nenhum. O shampoo caía no meu olho, mas eu não fechava o olho. Porque eu morria de medo dela aparecer lá e me matar. Eu morria de medo de boneca. Eu tenho uma prima que ela tinha um monte de boneca. E eu tinha medo de todas dela. Teve uma vez que a gente ficou, tipo assim, eu tinha um medo, eu passei o medo pra ela e a gente ficou o dia inteiro fora da casa dela, no quintal da casa dela, porque a gente tava sozinho em casa e a gente ficou com medo de ficar dentro da casa junto com as bonecas. Eu também tinha muito medo das lendas urbanas, de modo geral, né? Tinha a loira do banheiro, tinha o homem do saco. Fora as lendas urbanas que eu mesmo inventava na minha cabeça. Eu lembro que quando eu morava numa cidade bem pequenininha mesmo, chamada Ibitira, poucos habitantes, deve ter, tipo assim, sei lá, 10 mil no máximo. E olha lá, não deve ter nem isso, não. Deve ter, sei lá, 2 mil, só deixar. Eu morava numa rua que mais pra frente tinha uma casa meio abandonada, não sei o quê. E o povo falava que lá morava um velho que tinha uma arma e ele atirava nos meninos. E esse acabava que era uma lenda urbana da minha rua e eu ficava morrendo de medo. Eu sempre passava na frente dessa casa correndo quando eu tava sozinho. De noite ainda, nossa, que perigo. Eu passava na pressa total. Eu lembro também que eu tinha muito medo de escuro. Então, escuro, eu passava longe, sério. Nossa, eu não chegava nem perto desses lugares que era escuro, dava a volta. E aí, como eu morava em cidade pequena, a gente andava muito a pé, né? A gente andava muito pela cidade. Aí, quando tinha uma rua que tava escura, era o fim de carreira pra mim. Eu não passava. Eu dava a volta, pegava o caminho mais longe, mas eu não andava de jeito nenhum quando tava escuro. E aí o povo colocava muito medo, né? Tipo, das coisas, além do urbana, porque antigamente o povo gostava de fazer criança passar medo, né? Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de tudo, mas eu tinha um pouco de curiosidade acima de tudo, tipo, de querer sofrer aquele medinho mais bobinho e tal, num ambiente seguro e confortável, tipo, assistir lenda urbana, né? Antigamente tinha muitas lendas urbanas do Gugu. Eu lembro que passava no Gugu, passava no Ratinho também, passava em um monte de coisa. Mas eu adorava ver as do Gugu. E tinha um monte, e eu ficava com medo de todos, mas eu adorava. Aí, tipo assim, tinha os meninos da escola, né, da minha turma tal, e algumas mães não deixavam. E era sempre assim, era no domingo, aí na segunda a gente chegava na escola e a gente ia comentar sobre as lendas urbanas. Aí a gente comentava, hoje foi tal, hoje foi tal, hoje foi tal, não sei o que lá. Só que o que acontece? A lenda urbana, ela passava no domingo. E aí tinha alguns momentos que era à noite, outros era de tarde, eu não sei o que aconteceu. Aí uma vez ela passou de noite, ou não lembro, passou um dia e eu perdi. E aí, no outro dia, na segunda-feira, eu já cheguei na escola todo curioso, perguntando aos meninos: gente, a luz urbana desse final de semana foi o quê? Foi o quê? Me fala, não sei o quê. Aí os meninos falam assim: eu estou morrendo de medo, você perdeu a mais assustadora
da vida, da história de não sei o que. Aí eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu perdi a melhor lenda urbana do mundo. Qual que era? Eles falaram da Maria Sangrenta. E aí, gente, depois disso, todo mundo falava que a lenda urbana da Maria Sangrenta era pior, era que dava mais medo, é que tinha muito sangue, e que ela era muito feia, e que não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava assim, cara, eu não acredito que eu perdi isso. Que ódio. Aí, e eu sempre fiquei com esse medo na cabeça, cresci com esse medo, tipo, nossa, a lenda urbana da Maria Sangrenta. E o povo falava que, tipo assim, que ela era que você não podia falar o nome dela 3 vezes, que nem que é da loira do banheiro tal. Você não podia falar o nome dela 3 vezes, que ela aparecia e te matava. E aí, anos depois, tipo assim, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, já tava mais velho, tava no Fundamental 2 já. Aí já tinha YouTube, essas coisas. Eu fui pesquisar no YouTube pra ver essa da Maria Sangrenta. E aí eu vi, eu fiquei tipo, putz, sério? Mas é porque a nossa mentalidade muda também, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai tendo menos medo das coisas, mas eu falei assim, nossa, não acredito que essa era a mais assustadora. De fato, em comparação às outras lendas urbanas que tinham, a da Maria Sangrenta era um pouco diferente, porque ela falava sobre uns meninos que eles iam para uma casa no meio do nada, e aí tinha um espelho lá, que era da Maria Sangrenta, que ela foi traída pelo marido, o marido abandonou ela e ela se matou na frente do espelho. E aí as crianças brincando de gravar, falou que ia fazer um filme da história dela, e aí um menino gravando na câmera tenta invocar ela na frente do espelho. E ela vai e mata o menino. Só que o diferencial ali tá porque é muito explícito, sabe? Aí ela aparece e tal, corta o pescoço do menino. Efeito especial péssimo, efeito prático péssimo, maquiagem péssima. É um ketchup ali que eles jogam no pescoço do menino, mas aí vai, né? A gente deixa passar pela época e criança vê aquilo ali e acha que é a mesma coisa de ver, sei lá, a morte do demônio, do tanto de sangue e efeito especial. Mas não é. E aí, é, aí a Maria Sangrenta começa a perseguir o pessoal da casa. Ah, não, antes disso, eles vão e pegam a filmadora que ele tinha e conferem no vídeo. Aí no vídeo aparece ela no cantinho. Aí tem aquele momento, ai meu Deus, o vídeo capturou ela. E tem todo aquele medo que é feito ali durante a lenda urbana, com atuações horríveis e péssimas de crianças ali que estão querendo entrar pro elenco do Carrossel, mas que nunca entraram, então eles se contentaram com a lenda urbana. E aí a Maria Sangrenta também começa a correr atrás do povo e matar eles um por um. E eles tentam. Nossa, um roteiro horrível, né, gente? Mas é lenda urbana, que expectativa que você vai criar desse negócio? E aí ela mata todos. Eu lembro que tem um momento que deixa um pouco mais nervoso, mais aflito, que tem umas meninas que elas escondem embaixo de uma mesa, porque eles falam que se você olhar no rosto dela, você morre. E, e aí as meninas se escondem embaixo da mesa, aí ela passa assim, eles só vêem os pés dela, aí mas do nada ela volta e aparece o rosto dela, aí dá um jump scare ali. Essa parte é até boa, mas assim, é lenda urbana, gente, não tem nem como, não tem nem explicação pra isso. Mas aí acaba que aí ela mata todo mundo, a lenda urbana acaba, aí eu fiquei tipo assim, realmente ela é melhor que as outras, mas não tem um diferencial, tipo, meu Deus, eu estou traumatizado e eu vou ter que ir pra terapia pro resto da vida pra tratar disso. Mas uma lenda urbana qualquer. E ela nem é tão brasileira assim, a Blood Mary, o próprio nome é em inglês, né? É inspirado na Blood Mary, né? Ou melhor, a Maria Sangrenta é inspirada na Blood Mary. Que é uma lenda tipo isso, só que eu acho que é uma mulher que ela fica aprisionada no espelho. E você só consegue ver ela pelo espelho, e aí ela te mata, uma coisa assim. Supernatural, a série lá do Cendinho, até tem um episódio da Blood Mary. Que inclusive a primeira temporada de Supernatural é muito boa, né? Porque eles pegam pra investigar, tipo, lendas urbanas do país lá, né? Que é os Estados Unidos. Seria legal se a gente tivesse um Supernatural do Brasil, onde, tipo, eles fossem caçadores paranormais, e eles fossem atrás da lenda urbana brasileira, ou das culturas do folclore. Eu sinto muito falta disso, dessa questão de folclore, principalmente. Eu já até comentei sobre a série Cidade Invisível, que tem lá na Netflix, no podcast do Holt,
Mas eu sinto muito essa falta de explorar o folclore. Eu vejo que as crianças de hoje não sabem de nada, sabe? Hoje é dia 31 de outubro, dia que eu tô gravando o podcast. Hoje é o dia do Saci. E, tipo, eu tenho certeza que muita criança nem sabe mais o que é o Saci, ou que hoje é o dia do Saci. Acha que hoje é só Halloween e tem toda essa questão. Eu acho um pouco triste, porque o nosso folclore é muito legal, cara. Tipo assim, a Matita Pereira, tem a Cuca, o Boitatá, o Bu, tem Yara. E aí acaba com o tempo as histórias foram se tornando superficiais até chegar no esquecimento e ninguém sabe. Eu fico muito triste com isso, sabe? Dessa questão do folclore, que eu acho que a gente tem muito elemento legal. Um pouco da intolerância religiosa, essa supremacia religiosa ali do cristianismo acaba que tirou um pouco disso, né? E o próprio capitalismo, né? Valorização da cultura americana, que eles valorizam mais as lendas. Tipo, hoje o povo sabe mais que é zumbi, lobisomem, vampiro do que se souber que é a Matinta, ou Boitatá, ou Curupira. Mas voltando pro foco, uma coisa que eu tive muito medo na minha infância era de viver o sobrenatural ou algo assim do tipo. Eu sempre tive muito medo, porque eu era muito da igreja, e meus pais, a minha mãe em particular, ela fazia muito medo, tipo, isso é coisa do capeta, o demônio vai aparecer pra você. Então eu sempre tive um terror psicológico muito grande, com medo de um espírito aparecer, me matar e não sei o que, não sei o que lá. Lá em casa a gente nunca foi de falar muito palavrão, mas eu nunca nem cogitei falar palavrão, porque a minha mãe contava pra mim o caso de uma amiga dela. Pode ser que ela inventou, mas pode ser que seja verdade também. Que ela me contou de uma amiga dela que ela falava muita palavra desgrada, naná. Eu não gosto de falar essa palavra. Eu não sei. Eu acho que pode ser trauma de infância. Não sei. Eu não gosto de falar essa palavra. Desgra e o resto vocês sabem. Eu não gosto, não falo. Acho muito feio. Me dá uma energia até negativa. Eu fico mal pra baixo. Até de falar isso eu já fiquei um pouco pra baixo aqui. Não gosto, não sei. Não gosto de falar. Mas enfim, aí a minha mãe falava que ela tinha uma amiga que falava muito essa palavra com D. E aí ela falava muito, todo dia, toda hora, essa palavra, e falava, falava, falava. Aí a avó dela um dia foi e falou: Você não fala. Ai, todo mundo já escutou essa história, gente. Aposto que nem é amiga da minha mãe. Minha mãe já escutou essa história e fica espelhando. Aí a avó dela falou assim: Olha, se você ficar falando essa palavra, ela vai aparecer pra você. E aí, eles moravam na roça e essa menina, ela tava deitada na rede e ela foi dormir na rede. E aí, quando ela acordou, no pé da rede, ali do ladinho da rede, perto dos pés dela, tinha uma figura preta, feia, medonha, olhando pra ela e gritando e balançando a rede. E minha mãe falou que esse espírito ali falava: Ah, você estava me chamando? Eu apareci. Aqui tô eu. Você não me queria? Agora olha pra mim. Olha aqui. e ficava atazanando essa menina. E essa menina, ela chorava e chorava e gritava e ninguém via essa figura, esse espírito ali. E aí ela chorava e chorava e chorava e chorava até. E ninguém ajudava ela. Até que ela rezou, ela orou bastante, e aí o espírito sumiu. Gente, e minha mãe me contava essa história, eu ficava assim, incrédulo, incrédulo e chocado e agoniado. Eu acho que não pelo fato do espírito aparecer, sabe? Mas pelo fato do espírito tá lá e ninguém vê. E tipo assim, a menina tá sozinha nesse rolê, tipo, ó, você chamou, agora você que lute. Você convocou ela aí, agora lida com ela. Nossa, eu ficava morrendo de medo de, tipo assim, de aparecer um espírito pra mim e eu pedir ajuda e ninguém conseguia aparecer pra me ajudar. Morria de medo. Morria. E hoje, assim, pensando nessa história, eu acho que isso até, tipo, tem um pouco a ver com paralisia do sono. Porque essa menina, ela pode ter muito bem ter tido uma paralisia do sono. Ela falou muito essa palavra nesse dia, a avó dela falou isso, deixou isso na cabeça dela, e aí ela teve uma paralisia do sono, e aí ela achou que ela estava conseguindo se mover, se gritar, às vezes no subconsciente dela ela estava gritando, e aí por causa da paralisia ela viu uma figura, um espírito que mexeu com ela, mas na verdade aconteceu nada. Poderia muito bem ser uma paralisia do sono. Eu acho muito provável, inclusive, de ter sido uma paralisia do sono. Inclusive, muitos relatos sobrenaturais que eu escutei quando eu era criança,
de amigos que falavam que o pai viu o demônio, viu o espírito, que teve não sei o que no quarto, eu assimilo isso muito à paralisia do sono. Eu acho que muita coisa pode ter sido realmente uma paralisia do sono. E a falta de informação das pessoas achou que realmente era um espírito, um rolê assim, um ser sobrenatural que tava vindo pegar eles. Mas, assim, eu sempre tive curiosidade, sempre quis saber, me interessar mais. Então, com o tempo, à medida que eu fui ficando adolescente, como eu não vivi muito disso, eu busquei muito isso em filmes. Então, eu vi muito filme, muita série, pra me dar essa sensação de medo, que acaba que vira uma sensação gostosinha, né? E gratificante. Gratificante é feio, né? Mas essa adrenalina que dá e você fica assim, eu tô bridado, eu tô com medo. E depois passa e você vai ver, sei lá, As Branquelas, um filme fútil, igual eu comentei no último episódio, que vai te aliviar e te confortar. Mas assim, é um filme que eu sempre tive muito medo quando eu era criança e não conseguia ver, que era O Exorcista. Eu sempre fui muito traumatizado com O Exorcista por causa daquela foto famosa que tem da Regan, que é a protagonista que fica demoniada, que circulava na internet. Que tinha aquele jogo do labirinto e não sei o quê. Eu lembro direitinho, gente. Uma vez estava numa reunião de família, tava todo mundo sentado na sala e tinha um computador na sala. E aí o meu irmão, João Vitor, ai, João Vitor, que ódio que eu tenho disso. Ele tava na sala lá e jogou. E aí apareceu a foto da Regan e tinha um grito, não sei o que, eu saí correndo. Gente, eu morri de medo. Eu morri de medo. Eu saí correndo, chorei, chorei. Isso me deu um trauma muito louco de jumpscare, assim. Eu acho que eu assusto fácil até hoje por causa disso. E eu nunca consegui ver Exorcista. Então, durante a minha pré-adolescência, adolescência, eu vi muito filme de terror. Eu via, tipo, os básicos, né? Tipo, da época, O Grito, O Chamado, Atividade Paranormal. Eu vi esses filmes, assim, até alguns antigos, como eu não sei se era It, que chama, né? O antigo, eu via o It do antigo. Via muito filme de terror que tinha. Mas eu nunca consegui ver o Exorcista por medo. Até que chegou na minha adolescência, mas na fase adulta, eu falei assim: vou enfrentar esses traumas. Aí fui eu lá, 2 horas da tarde, é óbvio, em plena luz do dia, com a luz toda acesa e um terço na mão e um copinho de água benta na outra. Eu falei: vou finalmente ver o filme do Exorcista. E aí eu fui ver o filme. Só que, gente, eu não consegui ver o filme. Eu, tipo, não consegui ver o filme não porque eu tava com medo, porque eu dormi. Eu tentei ver o filme do Exorcista durante uma adolescência umas 5 vezes. E eu dormi em todas. Em todas as vezes eu dormia. E eu não sei o que dava em mim. Eu acho que, sei lá, adolescente é cansado. E o filme do Exorcista é um filme lento. E aí, como eu queria ver em inglês, né, que é o original, acaba que, sei lá, tipo, você tem que forçar a vista. E na época eu não usava óculos. Então, não sei o que rolou que eu dormia vendo o filme. Foi tempos depois que eu fui ver o filme do Exorcista por completo e consegui focar no filme e me interessar e ver o quão genial é o filme do Exorcista e o quanto que não era tudo que eu tinha mentalizado. Porque na minha cabeça, o filme do Exorcista era um filme de, tipo assim, 1 hora e meia, onde 1 hora e meia do filme era puro demônio, capeta, exorcismo e não sei o que. Só que o filme é muito complexo. E, tipo assim, o filme do Exorcista é um filme antigo, de 73, né? Que é baseado no livro do William Blatt, eu acho. É William. Eu confundo, porque tem um diretor que é William, acho que é Frank, algo assim, e tem o cara que fez o livro que é William Blatt. Ou eu tô invertendo um ou outro. Então ele é um filme assim, ele é muito legal, porque ele é, tipo assim, um dos clássicos do terror, porque ele tem uma. Ele trata de uma forma intensa a possessão, porque antes não era tratada assim. E a forma que eles mexem é muito legal, porque, assim, pra quem não viu, deixa eu dar uma sinopse bem, bem, bem fajuta pra vocês de como que acontece no Exorcista. Ele fala, assim, de uma menina de 12 anos, que é a Regan, que é interpretada pela Linda Blair, que arrasa demais nesse papel, que ela começa a ter um comportamento mais bizarro e violento ali. E aí a mãe dela, que é a Chris McNeil, que agora eu não lembro o nome da atriz que faz, que inclusive voltou pro papel de Chris no novo filme do Exorcista que lançou, o Exorcista 2, acho que é o Devoto, algo assim, ela começa a procurar a ajuda médica. Mas, tipo, ela achou que a filha dela tinha problema psicológico e tal.
E aí ela até pede a ajuda do padre, que também é um psiquiatra. E aí o filme ele fica nesse desenrolar de tipo assim, ela tá com problema psicológico ou ela tá possuída? E aí o filme vai meio que tratando isso, porque aí a gente tem o padre, que é o padre Karras, né, que eles falam, que ele passa pela morte da mãe dele, e aí ele tá meio com um conflito da fé. Então ele fica muito ali em dúvida se a Regan realmente tá possuída, se ela é louca, e a fé dele tá em dúvida, tá em jogo. E aí o clímax do filme, ele acaba ali, quando a gente tem o Padre Merrin e o Karras que tenta tirar o demônio da Regan, mas assim, tem toda essa manipulação que o demônio faz de saber dos traumas e dos piores medos dos padres e tenta jogar isso contra eles. E as cenas são muito perturbadoras e intensas ali. E o filme tem uns efeitos práticos muito legal, sabe? Porque, tipo assim, pra época, se você for parar pra analisar, eu acho que foi tudo muito bem feito. A maquiagem, ela é muito legal, tanto que não é à toa que eu, 30 anos depois, criança, lá nos anos 2000 tinha medo daquela figura, porque, tipo assim, a maquiagem foi muito bem feita, sabe? A transformação da Regan ao longo do exorcismo, as cenas onde, tipo assim, ela pula da cama, a cama se mexe, as coisas se mexem, a voz distorcida dela ali, aquela linguagem vulgar, profanação que ela tem, aquela sensação de horror, do sacrilégio ali, eu acho que é muito legal, foi muito diferente pra época, sabe? Eu acho que ali ele guiou um patamar muito louco, até dessa questão de se perguntar se as pessoas têm realmente problemas psicológicos, se elas estão possuídas, porque tem um debate muito grande disso, né? Que a pessoa não tem depressão, é falta de Deus. Então tem essa briga ali entre fé e ciência, entre religião e ciência, entre o que a doença e o espiritismo se conversa ali, sabe? Então, assim, eu acho que O Exorcista é um filme, assim, clássico que se destaca não só nessas cenas que são perturbadoras, mas também nessa hora que ele vai falar dessas abordagens psicológicas, que ele traz uma profundeza e as atuações, gente, memoráveis demais, sabe? A Regan, a atriz que faz a Regan, que é a. Acabei de falar o nome dela, gente, a Linda Blair, ela atua muito bem, sabe? Porque, assim, a Regan, ela é possuída pelo demônio Pazuzu, e aí a Linda, ela entrega uma atuação muito legal, porque ela começa o filme numa doçura, daquela criança meiga, não sei o que lá, e aí do nada, você vê no final do filme, ela como demônio falando, me fode, me fode, me fode, com aquela voz grossa. Então, assim, é um negócio muito louco, é muito massa. Então, assim, as interpretações são muito boas. Gente, se você não viu Exorcismo, Exorcismo, nem eu vi Exorcismo, né? Eu vi só o filme Exorcista. Vejam, é muito legal. Mas, assim, filme de terror não segue só esse estereótipo da possessão, né? A gente tem vários estereótipos que a gente tem em filme de terror. E aí eu gostaria de comentar um com vocês e ver se eu saí bem ou não. Tipo, o primeiro que a gente tem é o da Final Girl. O que é o da Final Girl? É aquela última garota. É aquele clichê daquela menina que é a última que vive do grupo, que ela tem um combate com um assassino, e ela é a última que fica viva. Ela é sempre a mais inteligente, a mais resistente, resiliente, que enfrenta todos os obstáculos. Ela é a fodona. É a Cindy do filme do Pânico. Ela é. Gente, tem alguma coisa na minha mesa mexendo. Será que eu falar do Exorcista tá atraindo espíritos? Eu tô com um pouco de medo agora. Sério, eu tô fazendo uns barulhos aqui. Eu nem sei se vai pegar no microfone. Credo, tá repreendido. Mas enfim, voltando. Tem a Final Girl, que particularmente eu não acho que eu ia ser a Final Girl, porque eu assusto muito fácil, eu sou muito sonso e eu sou gay. É muito difícil ter Final Girls ali que são homens cis brancos LGBTs. Às vezes tem, né? Mas eu acho difícil. Eu não lembro de um filme agora que tem, onde a gente tem um grupo de amigos e o final é o homem. Às vezes é sempre a mina, sempre a menina branca, né? A gente tem a questão da Casa Assombrada, que, gente, sério, tipo, que tipo de pessoa combina de ir numa casa mal assombrada? Ou melhor, de ficar numa casa mal assombrada?
Inclusive, eu prefiro ter uma casa mal assombrada do que, sei lá, ser assaltado. Porque, tipo assim, eu moro em apartamento. Às vezes eu acordo no meio da madrugada com uns barulhos. Eu torço muito pra ser um capeta. Porque, velho, se for um ladrão roubando as minhas coisas aqui em casa, acabou a minha vida. Sério, eu prefiro que é um demônio. Porque depois eu vou ter que pagar os trem tudo que ele roubou. Às vezes ele tá roubando a mão armada, ele vai me matar, vai me fazer de refém. Depois eu tenho que tratar na terapia, vou ter que aumentar a dosagem do meu remédio. Eu prefiro muito bem que seja um capeta, porque eu vou na igreja, chamo exorcista, o povo tirar espírito, do que se for ladrão. Então, sim, eu acho, até perdi o rumo, mas sempre tem casa assombrada em filmes de terror. Fora isso, tem jumpscare, que são aqueles negócios que aparecem do nada na tela pra te dar um susto. Tem aquela questão do porão. Tipo, ai, eu vou lá no porão, o porão tá escuro. Gente, nunca, 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 nunca que eu iria no porão escuro. Porém, depende. Pensando bem. Eu iria no porão escuro. Se eu tivesse armado, tipo um taco de beisebol, uma faca, eu iria. Mas é aquela questão, né? A gente sempre fica preparado pro físico e não pro espiritual. Porque o que é uma faca para um espírito? Sério, ele pega a faca e te dá a facada. Espírito não tem muito disso. Aquelas questão do, ai, que susto! Tá vendo? Nossa, eu levei um susto aqui agora. Puta que pariu. Nossa, chegou uma mensagem pra mim aqui no meu WhatsApp e eu levei um susto. Ai, sério, eu levo susto muito fácil. Por isso que eu acho que eu sou um dos primeiros a morrer, que eu levo susto muito fácil. Muito mesmo. Mas sim, todo filme de terror tem esse estereótipo, tipo assim, do nada não tem sinal no telefone. Nossa, eu acho muito nada a ver. E, tipo, a questão do grupo se dividir. Gente, pelo amor de Deus, nunca como grupo vai se dividir. A união faz a força. Por que que o povo tem que se separar pra, sei lá, procurar a pista? Pelo amor de Deus. Aí um fulano vai fazer isso, o ciclano vai fazer isso. Não, não faz isso. Tipo assim, você quer dividir um grupo? Divide o grupo de 10 em dois grupos de 5. Não divide um grupo de 10 onde cada um vai seguir sua trilha individual. Não dá certo. Nem trio dá certo, tá? Tem que ser grupo de 5 para mais. Então, assim, se você estiver sentindo sua vida em perigo, não se divide em grupo, por favor, tá? Não faz isso. Mas o tempo tá acabando e eu não segui nem metade do roteiro. Mas eu não queria me apressar também. Mas assim, filme de terror tem muito desses estereótipos, sabe? E eu provavelmente eu ia cair em todos. Eu falo que não, mas eu ia cair porque eu sou xoxo, eu sou inocente, eu sou bobinho. Eu caio muito fácil nos trem. Se a pessoa falar as coisas pra mim, eu acredito. E acredito fielmente. Se a pessoa não desmentir, eu levo pro túmulo aqui lá achando que é verdade absoluta. Então, assim, o que seria eu no filme de terror? Aqueles filmes onde o grupo de amigos tem um assassino, tipo Scream, com certeza eu ia morrer. Com certeza, porque eu ia confiar no meu amigo e ele ia lá e deu uma facada em mim e eu ia morrer. Mas assim, eu gosto muito de filmes de terror. E filme de terror tem muita essa influência, né, cultural. Tipo assim, a gente vê muito na cultura geek e pop, que eu gosto muito. Até na cultura gay, a gente vê muita influência. Tipo, lá em Halloween, o Halloween de 1978, o filme. A gente vê ali que a gente tem uma influência que se mascara até hoje. Então, a questão de ter assim, um personagem icônico, tipo Michael Myers, que é aquele cara mascarado, que persegue adolescentes, a gente vê isso até hoje. A gente tem filmes famosos, tipo Sexta-feira 13, ou até séries mais besterol, tipo Scream Queens, que tem dessa influência. O Exorcista mesmo que eu comentei, ele traz um pouco dessa cultura de possessão demoníaca, onde depois disso a gente tem muito filme de possessão, né? A gente tem Atividade Paranormal, Exorcismo de Emily Rose, tem a própria série do Exorcista, e filmes que continuam, né? Tipo Exorcista 2. A Hora do Pesadelo. Tipo, Hora do Pesadelo com o Fred Krueger, eu vejo que ele começou uma vibe de terror psicológico, de você ter esses elementos ali onde você tem medo do inevitável. Tipo, Fred Krueger é um vilão que te mata enquanto você dorme. E como que você vai evitar que você dorme? Não tem como. Então, acaba que ele traz esse tipo de terror onde você tem medo de ações inevitáveis. Tipo, igual a gente tem com Premonição, né? Os caras morrem de uma forma muito aleatória, mas pode ser que acontece. E aí, o que você vai fazer? Você não vai rezar, ou orar, ou sei lá, ligar pra polícia pra se livrar disso. Não tem como, é a vida.
Então, assim, a gente vê muita influência disso na cultura de outros filmes, de filmes de terror, como que eles influenciam outros filmes e outros gêneros, ou vai fora disso também. Então, a gente cria elementos da cultura, tipo zumbis, né, que surgiram ali com o George Romero. É claro que tem outras histórias de zumbi, mas ficou muito famoso na cultura, né, quando ele fez A Noite dos Mortos-Vivos, e se estendeu e difundiu ainda mais em outra demanda quando veio a série do The Walking Dead, né, que aí a gente popularizou ainda mais a questão de ter zumbi, virou algo, assim, um fenômeno mundial numa escala muito louca, né, de ter jogos, filmes, né, Last of Us, tem quadrinho, tem série, tem tudo de zumbi hoje, você procura. E não só isso, como na indústria musical. Tipo, um dos meus clipes favoritos da vida é o Thriller do Michael Jackson, porque eu acho que ele mescla o terror, tem uma historinha ali que é muito legal, sabe? E ele traz essa ideia de zumbi. E eu acho que é muito legal. E foi um filme. Um filme. Se bem que acaba que vira um clipe que é um filme também, né? Acho que antes eles até falavam isso. Que é um clipe que é muito massa, muito massa. Esses dias, né, nos últimos meses, a Doja Cat lançou um clipe também cheio de referência de filmes de terror, que foi o Demons, né, e você vê lá, tipo assim, muito foda a indústria da música de clipes, absorvendo essas referências e levando pra arte deles, e respeitando, né, claro, igual a Doja Cat nesse clipe, ela fala de paralisia do sono também, e aí traz referência de Iluminado, Atividade Paranormal, de A Entidade. Nossa, tipo, nossa, o clipe é impecável, gente. Se você não viu, vê o clipe de Demons, por mais que você não goste da Doja Cat, ela tá cancelada, porque ali tem muita produção por trás daquilo ali, não só da Doja Cat, dos close errado dela. Tem muita gente, muita artista, muito gente dando um trampo legal pra entregar um clipe de qualidade, e o clipe foi muito bom. Então, assim, hoje em dia, filme de terror tá difundindo na nossa sociedade que não tem como se tirar. Influencia diretamente ou indiretamente na cultura, nos gêneros, na música, na arte, você vê em muito legal. Então, eu gosto muito de filmes de terror. Apesar que hoje é muito difícil porque eu acho que Atividade Paranormal quebrou muito o estilo de filme, sabe? A forma que filme de terror é produzido. Hoje a gente não vê muito filme de terror tão legal quanto antes. É claro que tem uns diretores que são traz uma ideia legal de filme, sabe? Tipo, o Jordan Peele, que ele faz Us, Corra, Nope, ele traz uma ideia legal pros filmes. O Ari Aster também, que fez Hereditário, Midsommar também, é um diretor legal. O James Wan também, tipo, fez Sobrenatural. Acho que Invocação do Mal também é ele. Maligno, que eu amo Maligno, Jogos Mortais. Então, assim, tem uns filmes que são legais, sabe? Recentes. Se for, tipo assim, fazer um top 10 dos meus filmes de terror favorito, eu não consigo. Eu consigo, tipo assim, destacar alguns que eu gosto muito. Não consigo fazer um top um. Mas, assim, se fosse falar, eu gosto muito de Último Exorcismo, que é um filme que brinca com essa questão do padre ser charlatão e de fato ter que fazer o exorcismo. Gosto de Nós, né? Us, que é do Jordan Peele, que ele traz um elenco muito bom e brisa muito no negócio, meio que sobrenatural com o real. Acho muito massa. Telefone Preto, que é muito bom também, que brinca também com essa questão do sobrenatural com o real, de ter um sequestro ali e a pessoa ter fugindo. Eu tenho um pouco de atração para esse tipo, não que eu tenha sequestrado alguém ou que eu seja sequestrado, mas eu acho que me prende muito essa emoção de foge, sai daí, garota, faz um buraco nessa parede, tipo Fragmentado. Eu gosto muito de Fragmentado também, a Anya Taylor arrasa no papel dela. Maligno eu gosto, ai, James Wan arrasa muito em Maligno, sabe? Eu gosto muito da arte, do visual desse filme, da forma que ele grava alguns cômodos da casa por cima, e parece que é meio found footage, não é found footage, é meio stop motion, o vilão, o monstro, aí você vê a movimentação dele, é tão bem coreografado, é um filme muito legal. Morte do Demônio, ai, eu amo a maquiagem da Morte do Demônio, eu amo os efeitos práticos, o remake. O original também é bom, mas eu gosto muito do remake, que é de 2013, eu acho. Cara, é muito bom, sério, que filme gostoso. E eu morria de medo desse filme quando era criança,
Porque os efeitos eram muito bons e era muito realista. É muito realista ainda. E eu não tinha idade pra entender também quando eu vi ele, quando eu tinha 12 anos. E, sério, é muito bom. E tem franquias, né? Tipo, Pânico, franquia Pânico é muito legal. A franquia da Atividade Paranormal também é muito legal. Apesar de eu ter falado que estragou alguns filmes, na época eu gostava muito. Hoje eu não gosto tanto, mas eu admiro com respeito, porque Atividade Paranormal, eu vejo que foi um dos filmes que fez eu gostar mais de filmes de terror. Foi uma introdução que foi progredindo, assim, nesse universo que eu fui fazendo. Mas, nossa, eu falei demais, eu senti que eu não falei nada, porque, assim, filme de terror é uma coisa que eu gosto muito, sobrenatural é uma coisa que eu gosto muito, eu poderia fazer mais episódios. Então, assim, se você gostou, manda mensagem pra mim, fala, nossa, Nath, eu adorei esse podcast, preciso de uma parte 2. E aí eu vou lá e faço uma parte 2, porque, gente, com certeza, esse episódio acho que foi o maior até agora, e com certeza eu teria mais assunto ainda pra falar, porque eu gosto muito do gênero. Então, assim, se você gostou do episódio, avalie a gente aqui na plataforma, dá 5 estrelas, se for 5 estrelas, dá um coração, se for coração, avalia da melhor forma positiva na plataforma que você está escutando esse podcast. Se você gostou mesmo, compartilha nos stories, vai lá no botão de compartilhar, posta nos stories, fala assim, gente, eu tô chocado, Norbert falou umas coisas muito interessantes, tô com medo. Sei lá, posta, ou não precisa falar nada, só posta ali o episódio nessa rede social, dá esse apoio aqui para esse querido LGBT que vos fala. Além disso, se você não segue o podcast, segue ele aqui na plataforma. Segue também na nossa rede social, que é o Instagram, que é @queernólogo. QUERNOLOGO. Sim, agora eu soube falar ele certinho. E se você quer saber quem que é o rosto por trás dessa voz, entra lá no Instagram, que vai ter a minha fotinha, vai ter o meu Instagram e você consegue entrar lá e me dar um biscoito. Mas enfim, deixa o seu feedback, comenta lá no post, dá um like no post desse episódio também lá no Instagram. Vejo vocês semana que vem, onde a gente vai ter um novo episódio de um tema que dessa vez eu vou deixar misterioso. Então, confira o podcast na quarta-feira que vem, logo de manhã, o episódio tá ao ar, tá bom? Um beijão, um abraço e até mais. Ai, que susto, dona Letícia! Eu quase tive um troço. Mas que tal lenda é essa, dona Letícia? A história da Maria Sangrenta. Vem comigo que eu vou contar. A dona Maria é a antiga dona dessa fazenda. Dizem que ela era casada, mas tinha um romance secreto com um coronel aqui da cidade. Acabou mandando matar o próprio marido. Ah, fala sério. Sinistro. Conta mais. A dona Maria... Letícia conta que Maria era uma mulher muito bonita que costumava passar horas na frente do espelho. Conta também que depois de ter mandado matar o marido, Maria foi traída pelo amante, que fugiu com uma moça mais jovem, mais bonita que ela. Dizem que ela se matou ali, na frente do espelho. E o fantasma dela está lá dentro. Caramba, alguém devia fazer um filme contando essa história. Ai, fiquei arrepiada só de ouvir. Somos 2. A lenda diz que se alguém ficar em frente ao espelho, segurando uma vela, e chamar o nome dela 3 vezes, ela aparece e mata quem a chamou. E se ela sair dali de dentro 2 vezes, o fantasma dela fica solta, livre para sempre, e matando quem estiver no seu caminho.